Olá, estamos começando o programa Crescendo no Conhecimento. Como você já percebeu, nosso programa hoje ele é muito especial. Está com a presença do nosso irmão, amigo, Alex Martins. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Amém, professor. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite e com certeza hoje nós vamos ter um bate-papo muito interessante. Mas antes de nós começarmos a conversar um pouquinho com o nosso convidado do nosso programa de hoje, gostaria de falar um pouquinho sobre ele. O Alex, ele estudou aqui na faculdade, né, Alex? Isso. Estudou aqui na FUNVIC, fez o curso de Teologia. Teologia. Você se formou quando, Alex? 2017. 2017. Então, nós costumamos dizer que o Alex, ele é prata da casa, Sim. né? E nós estamos muito felizes com a presença do Alex, porque ele trouxe um presente para a instituição. Na verdade, depois ele vai estar presenteando os nossos diretores. Ele escreveu o livro Arminianismo e as Controvérsias Pentecostais. Não é isso, Alex? Deixa eu mostrar aqui para que a câmera possa visualizar melhor o livro. E esse livro, ele nasceu de um estudo aqui na faculdade, é isso? Sim. Ele foi tema, mais ou menos, do seu TCC? Ele foi meu TCC completo. Foi teu TCC completo. TCC completo. Ô, Alex, conta pra gente aí por que surgiu esse livro, essa ideia, o que motivou você a escrever sobre o arminianismo, né, e as controvérsias pentecostais. Sim, professor, durante todo o nosso curso, eu vim para a faculdade com uma ideia de que eu era um arminiano. Certo. Né? Porém, não conhecia nada sobre o arminianismo. O que eu sabia do arminianismo era o quê? Que ele tinha o livre-arbítrio. Era o que eu sabia de arminianismo. Que é, acho que quase o que todo mundo... Que todo mundo pensa. Que é arminiano. Entende, acha que é isso, que se resume a teologia dele nisso. E era a minha visão quando eu entrei dentro da faculdade. Né? Aí, com o decorrer das aulas, eu fui olhando, não era nada daquilo que eu imaginava. Né? Algumas aulas de teologia sistemática, a gente foi olhando para aqui e falou assim, não tem nada a ver com o que eu pensei. E foi onde eu comecei a pesquisar literatura. Falei, vou ler sobre. E tem muita literatura, né, Alex? Hoje tem pouco. Pouco ainda. Na época não tinha nada. Não tinha nada, né? né? O livro base do meu TCC, que é As Obras de Armínio, são 3 volumes, eu consegui adquirir ela em 2015. E você se formou em 2017. Eu tive menos de 1 ano e meio para poder montar. Desenvolver o trabalho. E não tinha literatura nenhuma. Se a gente for procurar, observar, a primeira literatura é as obras de Armínio e depois vem surgindo algumas outras coisas que eu trago no livro. Entendi. Mas a dificuldade era essa. Então, assim, o que eu tinha? Eu tinha os professores que, assim, quando a gente perguntava, né, o senhor foi um dos professores, a gente perguntava, não, ainda não é hora, a gente não vai discutir sobre isso. Né? E eu achava legal isso, aumentava em mim a curiosidade, né, pensando assim, poxa vida, como eu queria saber logo, né? Mas os professores sempre segurando a gente, ó, calma, vai chegar o momento da gente discutir sobre isso. Né? E assim, quando foi aproximando o momento de entrar no assunto, porém não entrava. Né? Sempre travava alguma coisa, é claro, não tinha só eu na sala, a gente tinha, nessa época, aproximadamente uns 50 alunos. Bastante aluno. Então, era uma dúvida minha de mais 49. Exato. Então, era difícil para os professores recorrer a uma pessoa só. Né? Então, assim, a minha busca foi incessante nesse sentido. Ô Alex, então, deixa eu ver se eu entendi. Partiu de um interesse pessoal, em virtude das aulas do curso de Teologia, aqui na FUNVIC, e você acaba desenvolvendo, então, para tentar explicar, né, até mesmo para o público que é arminiano, o que é ser um arminiano. Sim. Né? E muitas igrejas, inclusive até igrejas tradicionais, né, são arminianas, né? E igrejas pentecostais. Na maioria. A boa parte, delas, né? A maioria, sim. acho que quase... Para a gente não errar, a gente fala 99,9, né? Mas mas para as pessoas que estão nos assistindo agora, se eu perguntasse assim, se alguém encontrasse você na rua e falasse assim, ô Alex, eu te vi aí falando sobre arminianismo, o que é então ser arminiano? Então, quando a gente tem um encontro com essa palavra, com a pessoa de Armínio, a gente acha que é alguma coisa relacionada com a cidade de Armênia, né? O país de Armênia. Não tem nada a ver. A relação é muito próxima por causa disso. Mas ser um arminianismo é ser aderente à teologia de Jacó Armínio. Sim. É um teólogo holandês que viveu aproximadamente 1500 e alguma coisa ele viveu. E
é a pessoa que entende a teologia como Jacó Armínio defendia. Por isso o nome arminianismo. Certo. E uma das características do arminianismo que a gente mais conhece é que o homem ele tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É isso? Tem mais uma outra característica que às vezes a gente não menciona, mas que vale a pena a gente... Então, o legal da gente falar sobre isso é porque, assim, a principal característica não é o livre-arbítrio. Eu vim descobrir isso depois que eu comecei a ler. A principal característica é o amor de Deus. Ótimo. As pessoas falam assim, Armínio nega a soberania de Deus quando ele deixa o homem escolher. Não, ele não nega. Né? Na minha visão, que eu entendo, ele muito pelo contrário, ele coloca a sua soberania maior ainda. Porque Entendi. Por ele ser soberano, ele dá ao homem o direito de escolha. Né? Então, a principal característica da teologia de Jacó Armínio é o amor. Entendi. É claro, aqui a gente não teria tempo suficiente para isso, mas tem as histórias de Armínio, que o Armínio foi mais pastor do que professor, por isso que a gente encontra muito pouco literatura dele hoje, ele se preocupou mais com almas, né, do que com a vida acadêmica. Com esse debate, né? E isso a gente traz, toda essa história a gente traz, eu coloco dentro do livro. Interessante. Então, é importante ressaltar que a ideia do livro não é mostrar que o pentecostal está equivocado, mas mostrar que ele precisa entender um pouquinho mais aquilo que ele acredita. Sim, isso. Essa é a ideia. Isso, porque né? assim, eles defendem muito que são arminianos. Ok, correto. Né? E a teologia arminiana, como a calvinista, ela se resume em 5 pontos. Né? Dentro desses 5 pontos, algumas pessoas entendem claramente da maneira que Armínio entendia, mas a sua grande maioria não. Entendi. Eles são arminianos de convicção. É legal ter o livre-arbítrio, porque a primeira ideia é essa. E aí eles falam assim, então eu quero ser arminiano, mas eles não compreendem de fato. Por isso a ideia do livro. O tema do TCC não é o livro já causou alguns problemas para mim em rede social por causa disso. Sério? Porque eles acreditam que eu ataque a teologia arminiana e os teólogos pentecostais. Entendi. Então na rede social acontece isso. Eu tive que viver alguns problemas, alguns dilemas com relação a isso. Porque, na verdade, eles estão achando que você está atacando o arminianismo. Atacando o arminianismo e a igreja pentecostal. A igreja pentecostal. Sim. Ou seja, não leem o livro, né? Não conversam com o autor e aí acaba tendo uma controvérsia. Aí há mais controvérsia ainda. Mais controvérsia ainda. Muito bem, nós vamos ficar agora por um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu estou aqui conversando com o Alex, autor do livro Arminianismo e as Controvérsias Pentecostais. No segundo bloco eu vou fazer algumas perguntas para o Alex e espero que você fique atento. Daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento, um programa que tem por finalidade trazer sempre assuntos que possam enriquecer sua vida, tanto sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida física, né? E hoje, como nós falamos no primeiro bloco, estamos aqui com o Alex, ex-aluno da FUNVIC, do curso de Teologia, e que, através dos estudos feitos aqui, escreveu esse belo livro, que tem trazido conhecimento para aqueles que são arminianos, mas não sabiam de fato, né, Alex, por que são arminianos. Sim. Alex, eu estava dando uma lida no seu livro, folheando aqui, e surgiu aqui uma questão muito interessante. Você trabalha muito a questão de Agostinho, né, e de Pelágio, Sim. não é isso? E houve até um concílio para acabar com a controvérsia entre para eliminar essa controvérsia, não é isso? E conte para a gente um pouquinho, qual que é a ideia de Agostinho, né? E qual é a ideia de Pelágio e por que, então, né, a ideia de Pelágio ela foi, vamos dizer assim, condenada pela igreja, né? E a ideia de Agostinho foi aceita mais ou menos, né? Enfim, como que é essa história? Sim, é interessante a gente colocar, professor, que essa discussão que existe até hoje, né? Sim. Hoje eu não estou mais dentro de uma sala de aula, o senhor ainda continua dando aula. Exato. O senhor sabe que a discussão ainda continua. Sim. E é uma discussão que se iniciou no século III, entre Agostinho e Pelágio. O que acontecia? Eu me baseei em um livro, Agostinho nos Bancos dos Réus,
que ele coloca assim, o Pelágio acusando Agostinho de calúnia, dizendo que Pelágio estava ensinando algo errado. E aí entra toda essa discussão que a gente vive até hoje, né? Os teólogos de plantão de internet gostam muito de discutir sobre isso, né? Sobre a depravação total, livre-arbítrio, e era questão em foco no momento. Okay. Né? E aí o que acontece? Agostinho, ele vai e questiona Pelágio. Não se encontra nada sobre Pelágio. O que se encontra sobre Pelágio está no livro de Agostinho, né? As declarações de Agostinho, é o que a gente vai encontrar o que tem de Pelágio. Pelágio não tem muito escrito sobre ele. Ele Não tem. Nem biografia, né? As pessoas que escrevem sobre ele vão dizer assim, que ele era tão autoconfiante que as pessoas iam escrever sobre ele, que ele, por si só, ele não escreveu. Entendi. E as pessoas não escreveram. Okay. Né? Então, quem escreveu muito sobre ele foi Agostinho para poder combater a ideia dele. A ideia dele. E a ideia de Agostinho qual é? Então, a ideia de Agostinho, quando a gente estuda Agostinho, é interessante porque Agostinho vive 3 momentos distintos. No primeiro momento, ele é pelagiano. No segundo momento, ele é semi-pelagiano. Ser pelagiano é não compreender a depravação total. Que o homem... O homem, ele não é totalmente depravado e ele leva parcial. Que é o pecado. É o pecado, isso. O pecado de Adão, é legal a gente explicar a depravação total, porque assim, quando Adão peca, entende-se o quê? Dentro da teologia arminiana, calvinista e na teologia de Agostinho, entende-se que o homem ele foi totalmente contaminado. Na teologia de Agostinho. Agostinho, Calvino e Armínio. Okay. Essas três pessoas, eles vão ensinar assim. Conversam da mesma... Isso, da mesma maneira. Ok. Adão pecou e toda a raça humana ela foi contaminada. Inclusive nós que estamos Exatamente. aqui e aqueles que estão nos assistindo também hoje. Foi condenado. Okay. Quando Pelágio aparece, ele fala assim, não é assim. O homem, ele foi parcialmente, ele não foi totalmente contaminado. E aí entra a ideia do livre-arbítrio. Por que Pelágio vai dizer sobre isso? Porque ele entende, e isso no início da sua vida, Agostinho entendia assim, Armínio entendia assim, Calvino não, ele nunca entendeu dessa forma. Mas eles entendiam assim, estudando, pesquisando, eles chegaram num conhecimento, no entendimento e entenderam que eles estavam errados e mudaram. Entendi. Né? É legal a gente falar sobre isso, porque assim, não há problema nenhum. Né? Às vezes o teólogo, ele fala assim, não, eu sou teólogo e não mudo a minha convicção, não mudo o meu pensamento. Não. Né? Aí nós estamos entrando no campo da arrogância, né? Sim. Se você entender de uma forma, hoje, o senhor conseguiu mostrar para mim com base bíblica e eu consegui compreender que eu estava equivocado, não tem problema nenhum dar um passo atrás e voltar a pensar e vou pesquisar sobre o assunto. Então, deixa eu, só para quem está em casa entender bem claramente. Então, Agostinho, Pelágio e Armínio, né? Vamos colocar na ordem, né? Uhum. Eles tinham a mesma ideia. Então, Agostinho, Armínio e Pelágio. E Calvino. Calvino, isso. Pelágio vem na contramão dos 3. Pelágio que vai dizer que... Legal a gente dizer, professor, que Pelágio e Agostinho são contemporâneos. Isso. Né? Eles viveram no século III. Calvino e Armínio, bem depois, lá para 1500, 1400, não são contemporâneos. Não são. Aí eles pegam a ideia desses dois e a partir desse ponto... Quem está certo, Agostinho ou Pelágio? Aí eles, pela Bíblia, é legal a gente dizer isso, com base bíblica, eles olham e eles falam assim, não, Agostinho tem muito mais coerência aquilo que ele está dizendo. Então eles rejeitam a ideia de Pelágio. Que o homem... o homem é totalmente depravado. Então significa, para quem está nos assistindo, que nós temos a natureza pecaminosa. Pecaminosa, totalmente. Tem até um texto que vai dizer que o homem ele está morto em delitos e pecados. Quando ele vai falar sobre esse morto, ele vai assim, a pessoa morta, ela não consegue responder. Ok. Para ela responder, ela precisa ser reavivada, ela precisa ter vida. Isso. E essa vida vem como? Essa era a grande discussão. Entendi. E aí a gente sai de Pelágio e Agostinho e entra numa outra discussão, que não tem como discutir agora, por causa do nosso tempo, mas entre Calvino e Armínio. Tá. Então, a grande controvérsia entre Pelágio e Agostinho é que Pelágio entendia que nós temos uma natureza pecaminosa, mas não é total. Total, isso? Parcial, isso. É parcial. Pelágio ele é parcialmente. E se a gente pensar que é parcial... eu posso dar uma ajudinha para Deus. Isso, a ideia é essa. É essa a ideia? A ideia dele é essa. A ideia dele é sempre assim, o homem,
a salvação não parte de Deus para o homem, é sempre do homem para Deus. O homem decide se ele quer Deus ou não. Mas aí nós vamos surgir pode surgir uma dúvida, né? Porque quem está nos assistindo, e é interessante que o Alex também é teólogo, e ele é arminiano. Sim. Né? E aí você pode estar pensando, poxa, ele é arminiano, mas gerou uma dúvida agora com relação ao livre-arbítrio. Como que funciona? A gente tem ou não tem um livre-arbítrio? Né? E essa é a questão que nós vamos discutir no terceiro bloco, Alex. Tá bom. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas o papo tá bom. Papo bom é assim, vai rápido. Passa rápido. Passa rápido. Então, você que ficou na dúvida, e eu quero ressaltar, o Alex é arminiano, né? Ou seja, ele entende como a maioria, de repente, está nos assistindo, entende. Entende isso. Né? Então, nós vamos perguntar para o Alex o que ele pensa sobre o livre-arbítrio no nosso terceiro bloco. Então, chama lá o pai, chama a mãe, chama os irmãos, né? Enfim, para você entender de verdade o que é esse livre-arbítrio. Se essa salvação vem de Deus ou vem de nós, né, Alex? Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento e hoje nós estamos com um bate-papo aqui muito bom, né, sobre assuntos que estão dentro da academia, né, do curso de teologia, calvinismo, arminianismo, né, voltando um pouquinho na história, Agostinho, Pelágio, enfim. Né? E eu estou aqui com o Alex, autor do livro Arminianismo e as Controvérsias Pentecostais. Lembrando que o Alex é arminiano. Isso. Né, Alex? Não, Alex, quando sair aqui do nosso estúdio, né, da nossa TV RVC, o pessoal vai estar esperando lá fora. Você não é arminiano, né? Ele é arminiano e também é pentecostal, né, Alex? Sim, é pentecostal também. Então, assim, o Alex não está combatendo através do livro o arminianismo e nem o pentecostalismo. Sim. Né? Muito pelo contrário. Está tentando de uma forma bem clara, muito bom, vale a pena adquirir o livro e explicar sobre o arminianismo. Mas nós estávamos conversando um pouquinho no segundo bloco, né? Sobre essa questão de que o homem totalmente foi depravado, meio depravado, e o concílio determinou que as ideias de Pelágio eram heréticas, que Sim. o homem herdou, né, o pecado original, e nós cremos nisso. Né? Sim. E mesmo assim, a ideia de Agostinho ainda precisou dar uma melhorada, vamos dizer assim, né, uma reformulada, porque não aceitaram totalmente. Mas a pergunta é o seguinte, nesse último bloco, como explicar essa questão do livre-arbítrio, Alex? Né? Porque o arminianismo, ele trabalha muito essa questão, eu sou livre, eu posso escolher, mas escolher o quê? Né? Em que momento eu posso escolher? Como que a teologia, a Bíblia nos orienta com relação a esse livre-arbítrio? Porque os calvinistas vão dizer que o homem não tem livre-arbítrio, mas em que momento também? Sim. Né? Conte um pouquinho para a gente, por favor, Alex. Sim, é interessante a gente ressaltar, e como o senhor colocou no primeiro bloco, né, essas controvérsias, elas existem principalmente dentro da igreja pentecostal. Ok. Né? E o legal do livro é isso, ele explica muito bem isso. Quando a gente parte da discussão de Pelágio e Agostinho, entendemos, é depravação total, está tranquilo, um foi rejeitado, o outro foi aceito. Ok. Né? E aí agora a igreja tem que explicar como isso acontece. Certo. E aí a gente vai sair de Agostinho e Pelágio e vai entrar em Armínio e Calvino. Que são pensamentos um pouco... Tem ideias que Muito parecidas, mas mas que destoam em algumas áreas. Ok. Né? Lembrando também, não eram contemporâneos. Exato. Né? Calvino ele veio um pouco antes. E um não escreveu para o outro. Né? Não. Tem nada a ver. No livro eu vou falar sobre isso. Armínio ele foi um reitor da faculdade, da universidade que Calvino fundou. Olha só. Né? E aí você tem que comprar o livro para você ler, porque a história é muito bacana. Vamos voltar. E é importante ressaltar que eles não eram inimigos. Não. Né? Não. E não tinha nem como ser inimigo, porque eles também não eram contemporâneos. Sim. Então, isso vai acontecer muito depois com a remonstrância. Quando surgem os remonstrantes, que são aqueles seguidores
de Armínio, que daí essa briga que existe hoje, que para mim é uma briga sem necessidade nenhuma. Exato. A gente pode conversar, a gente pode discutir. Pode dialogar, né? Dialogar, entender o seu pensamento, você entende o meu, mas hoje há uma discussão ao ponto assim, se você é calvinista, você não chega perto de mim. Exato. E isso não há necessidade. Mas não foge não, hein? Não, vamos lá. Vamos no livre-arbítrio. No livre-arbítrio. O que acontece? Quando ficou decidido dar a depravação total, Certo. agora precisa, eu sou depravado, eu sou morto, e em que momento o homem ele consegue se... E morto por causa do pecado, Do não é pecado. Isso, ok. E como que ele consegue agora encontrar Deus? Ok, Isso surge do homem para Deus, era a grande questão. entendi. Aí com base nos textos bíblicos, que eles eram muito biblistas, tinham muito entendimento e buscavam mesmo na Bíblia. Que isso é o teor da reforma, né? Sim, Ser sim. bíblico. E A que a gente essência, precisa ser hoje. a essência da A gente reforma. precisa fazer Exato. isso hoje, basear todas as Exato. nossas ideias na palavra de Deus. E eles vão olhar e falar assim, e agora, essa salvação acontece como? Que jeito que se desenvolve isso? Na teologia arminiana e calvinista, o pensamento é o mesmo. Isso parte de Deus. Deus vem com a sua graça. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Que Deus amou o mundo. E aí surgem tantos textos legais para a gente poder discutir sobre isso e entender que parte de Deus para o homem. Certo. Deus vem em busca do homem. Na teologia arminiana, essa graça ela chega, ela reaviva esse homem que está morto em pecado, ela dá para ele condições. Na teologia arminiana a gente fala isso de graça preveniente, né? A graça reveladora. Ela tira o homem daquela situação, daquele estado que ele está morto e dá para ele condições dele olhar para Deus. Então vamos lá. Tanto para Calvino como para Armínio, a salvação parte de Deus. De Deus, isso. Ou seja, Deus tem um plano de salvação para esse homem que está em Isso. plena Perfeito. depravação Sim. pecaminosa. Correto? Sim. Muito bem. Então, a separação agora da ideia de Calvino para Armínio começa em que momento? O momento da graça. O momento da graça. Da graça. A hora que Deus chama esse homem com a graça, Ok. que na teologia arminiana é a graça resistível. O homem pode O homem dizer... pode dizer não. Ok, O homem pode receber essa graça de Deus e olhar assim, tudo isso é muito legal, muito só bom, que para mim eu não não quero. faz sentido, eu não quero. eu posso pensar naquele texto que João escreve em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Sim, Eu posso resistir. Na visão arminiana. arminiana. Na visão calvinista, essa graça ela não é resistível, ela é irresistível. O homem não consegue Entendi. dizer não. Ele está morto, essa graça chega Ok. e o homem não consegue olhar assim, não, isso é muito legal, mas eu não quero para mim. Ele não consegue, ele é levado até Deus ele pode até não querer, mas vai chegar um momento que ele vai ser Deus, alcançado. que ele vai ser alcançado de qualquer Ok. forma. Então, assim, basicamente, né? Mas eu gostaria de saber mais. Tem que comprar o livro, né, Tem que Alex? comprar o livro. Exato. Mas, para quem está nos assistindo, a salvação parte de Deus. Sim. Ok? Isso é um ponto importantíssimo, né? Porém, a diferença entre Calvino, a teologia de Calvino e a teologia de Armínio, e é importante nós ressaltarmos que nós não estamos aqui colocando os dois em pé de guerra. Não, de maneira nenhuma. Nós estamos apenas mostrando as diferenças, as semelhanças e diferenças. Sim. E tem outras, né? Mas nós vamos ficar só nesse tópico, né? Claro. Quem sabe no próximo programa, no próximo momento, eu chamo você de volta aqui para a gente Conversar um pouquinho mais. bater um papo. E fechando então, a diferença básica é que na teologia arminiana o homem pode resistir, dizer eu não quero a salvação. Eu não quero a salvação. E na teologia calvinista, a salvação também parte de Deus, como de Armínio, sim. mas o homem ele não tem condições de resistir. E resistir a isso. Naquele primeiro momento, pode ser que ele não queira, mas vai ter um momento que Deus vai alcançá-lo. Então, essa é a diferença básica. Sim. Então, o livre-arbítrio está dentro da questão da graça. Da graça, isso. É isso? Isso. Muito bem. Eu tive aqui conversando com o Alex. Conversa boa, assim, Alex, passa muito rápido. Quero agradecer você, sua presença aqui no nosso estúdio, na RVC, viu? E Deus abençoe. Amém. E foi um prazer recebê-lo, porque são alunos que estão dando fruto, né? Isso pra gente é muito gratificante. E papo bom, viu, Alex? Foi muito esclarecedor. Amém.
E quem tiver dúvida, mande mensagem, né? Pode mandar. Pode mandar mensagem para o Alex. Então, o livro do Alex, eu quero deixar aqui o contato do Alex. Pode ser, Alex? Sim, Você... é o Facebook. O Facebook. Isso, é. O Facebook é Alexandro Martins. Alexandro Martins. É isso? Isso. Então, se você quer bater um papo com o Alex, quer tirar mais dúvida, pegou no segundo bloco, não deu tempo para... O que está acontecendo direito? Está acontecendo. Então, ó, o Alex tem o Facebook, Alexandro Martins, Isso. né? E ele escreveu esse livro baseado no seu trabalho de conclusão de curso. Isso. Alex, Deus abençoe. Amém. Você pode fazer as suas considerações finais e agradecer mais uma vez sua presença, viu? Deus abençoe. Amém. Eu também, professor, quero agradecer e por onde eu passo com relação ao livro, eu falo que eu agradeço muito a faculdade, né, de ter aberto as portas para a gente poder estudar. Né? Hoje a gente vê quantas pessoas têm essa oportunidade. Sim. Né? E eu sou imensamente grato a Deus pela faculdade, né, pela minha igreja que sempre me apoiou, pastor Tiago, pastor Antônio, minha família, que estão tudo ali atrás estão participando, né? Com a gente aqui. Né? E eu sou, pelo espaço... Como é o nome da sua esposa? Joyce. Joyce, e você tem Esposa duas Joyce, heranças. Duas heranças. O Alex Cauã e o Abner Natan. Benção. São Abração para eles, são viu? São as pessoas que são a minha base e são tudo para mim. E agradecer ao espaço do programa. Né? Que isso. Se for precisando, a gente volta com Amém. muito prazer, pode ter certeza disso. E esses dois livros aqui é para a gente entregar, presentear. Isso. A faculdade já tem dois. Já tem que dois. eu trouxe para a biblioteca. Ó, que ótimo. Para os alunos poderem pesquisar, para poder saber. E isso a gente vai deixar para o professor. Tá, aí vamos presentear então os nossos diretores. Sim. Professor, diretor Luiz Otávio Pagliari e o professor, o vice-diretor Juliano Pagliari. Isso. Vai ser entregue com muito carinho. Amém. Tá bom? Amém. Estive aqui conversando com o Alex, ex-aluno da FUNVIC, conversamos um pouquinho, é um assunto muito interessante que precisamos de mais encontros, mas foi muito bom, muito esclarecedor. Ficamos aqui com o nosso programa Crescendo no Conhecimento, lembrando que toda quarta-feira nós temos o programa inédito e depois nós temos em horários alternativos o nosso programa Crescendo no Conhecimento. Deus abençoe a todos, forte abraço e até o próximo programa.